Então, bom dia a todos. Bom dia ao Domingos, bom dia a La Salete, de Portugal, de Lisboa e do Porto, que estão assistindo, seguem regularmente essas reuniões. E nós propusemos agora, nessa reunião clínica da disciplina de nefrologia, da Fundação Oswaldo Ramos, do Hospital do Rim, 5 discussões seguidas sobre nefrite, considerando o progresso que vem acontecendo, ou pelo menos sendo pesquisado no tratamento de nefrites, que era um tratamento assim quase que idêntico, como o professor Arthur mencionou no início, para todo tipo de patologia. Hoje, nada melhor do que começar com um tema com o Dr. Luiz Antônio Moura. O Luiz é patologista aqui da Escola de Medicina, agora ele está vinculado à disciplina de nefrologia. Nós fomos graduados juntos, nós somos colegas de turma desde o primeiro dia de aula. Ele fez mestrado aqui em 1985, aqui na Escola de Medicina, doutorado na patologia aqui da escola. Depois ele passou por 3 serviços fora do país, na Finlândia, o Dr. Pekka Hari, na época que nós estávamos muito entusiasmados, existia um entusiasmo internacional para diagnóstico de rejeição aguda baseado em aspiração de células renais, então tinha uma biópsia aspirativa. O Luiz ficou lá, acho que 3 meses com o Pekka Hari. Ele ficou também com o Helmut Henke, que é onde ele fez o pós-doc, em Boston, na Harvard, e antes disso ele tinha passado um período também na França com a René Habib. Então, o Luiz tem uma formação de patologista muito rica. Além disso, como eu costumo sempre falar, é difícil formar um patologista, porque a pessoa precisa ter talento, precisa enxergar as coisas de maneira diferente, como o Luiz, quando ele vê uma obra artística, ele interpreta de maneira diferente, ele também, música também, o Luiz tem uma série de talentos que eu imagino que isso tudo se acomoda num bom patologista. Quando nós começamos a conversar hoje, a primeira pergunta que eu fiz foi perguntar se a interpretação da patologia vai sair da ocular do microscópio para interpretação digital com inteligência artificial. O Luiz certamente deve abordar isso em alguma parte da sua apresentação. E ele já anunciou para o próximo ano uma iniciativa que ele tem, que é muito rica, que atrai uma quantidade muito grande de patologistas, nefrologistas, que é o caderno de patologia. Ele vem fazendo já, não sei qual que é o número, esse é o 7º caderno de patologia. Então, é um prazer, Luiz. Primeiro, pela amizade que nós temos de muitos anos, mais de 50 anos quase de amizade, tanto no curso de graduação como na residência, e depois aqui no Hospital do Rim, na patologia, que você ajudou muito o desenvolvimento do programa de transplante aqui, que nós começamos no primeiro transplante, já do primeiro transplante que eu participei, o Luiz, que era nosso patologista. Então, uma honra mesmo, além de toda a nossa amizade, uma honra contar com você aqui, continuar nesse processo que nós estamos vivenciando há muitos anos e contribuindo para a patologia e para o desenvolvimento do transplante no Brasil todo. Então, eu fico extremamente grato e emocionado por poder te apresentar aqui mais uma vez aqui no Hospital do Rim, falando sobre patologia, e agora, em vez de falar da patologia renal, aí vai chamar para o glomerulonefrites, arte e ofício de tradução da histologia clínica nefrológica. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, Medina, pelo convite e pelas palavras. Obviamente, vocês podem imaginar que tem muito disso, o fato de sermos muito amigos e não necessariamente que seja algo verdadeiro a meu respeito. Quando o nosso guia esteve lá no Oráculo me participando sobre essa intenção de fazer uma série de apresentações sobre glomerulopatias, eu fiquei muito entusiasmado. Isso realmente precisava acontecer num determinado ponto. Elas são sempre relegadas a segundo plano, muitas vezes. Nesse hospital, pela própria vertente dele em direção ao transplante, glomerulonefrites são quase que algo, não diria secundário, mas são quase algo que corre paralelo e não tem uma grande veia principal que se preste atenção. Eu achei isso muito interessante. Obviamente, o começo vai ser árido, o começo
na patologia é realmente árido, mas vai melhorar. Eu garanto a vocês que vai melhorar, porque as pessoas que vêm aí falar sobre glomerulonefrite são de primeira linha e, obviamente, vai ser muito mais interessante. O segundo ponto que eu queria, antes de começar, é saber quem foi o responsável por fazer o cartaz de apresentação desta minha apresentação hoje. Foi você, Renato? Então, eu queria agradecer publicamente ao Renato por ter conseguido aquele ângulo especial na minha fotografia, que tem me rendido vários likes no Instagram. Obrigado, Renato. Eu estava assim, meio baixo astral, do Covid eu fiquei meio baixo astral, mas melhorei muito com isso. Obrigado, viu? A segunda coisa, hoje de manhã eu estava me preparando para vir para cá e tive uma ideia repentina e achei que eu devia mudar o tema dessa apresentação para o apogeu do Império Romano na figura das meditações do estoico Marco Aurélio, o imperador filósofo. Mas aí o bom senso fez com que eu pensasse melhor e talvez se eu fizesse isso seria a última vez a ser convidado para alguma apresentação como essa. Mas fica aqui a promessa em rede nacional. Em frente. São dois grandes focos para entender glomerulonefrites. O foco clínico, as chamadas síndromes clínicas associadas às glomerulopatias, que todos conhecem, os 5 dedos da mão, nefrótica, nefrítica, insuficiência renal rapidamente progressiva, anormalidades urinárias, em geral assintomáticas, e as glomerulonefrites crônicas. E do lado de cá, os padrões de resposta glomerular às agressões que se correlacionam com estas grandes síndromes clínicas. É claro que existem outros, mas genericamente se correlacionam, que são as lesões mínimas, a esclerose segmentar e esse aqui eu acho que é bom. Esse passa lá? Tá. E as membranosas, as proliferativas e aquelas com crescentes difusas. Se a gente for olhar em termos de frequência de diagnósticos em patologia renal, esse é um trabalho americano, da Michelle, aqui nós temos o gráfico da prevalência das doenças ou das respostas glomerulares à agressão, ou seja, padrões histológicos de lesão glomerular distribuídos de acordo com a idade. E aqui, síndromes nefróticas, do lado de cá, síndromes nefríticas. Cada uma delas corresponde a um tipo de lesão glomerular e que tem o começo, o pico e a porção descendente para cada uma delas. Então, se alguém quiser praticamente entender glomerulonefrites e fazer diagnóstico no consultório, basta pegar a faixa etária e ir para o gráfico, subir uma reta e vai encontrar os possíveis diagnósticos em cada uma dessas circunstâncias. Eu estou no lugar errado aqui. Isso. Nós também temos algo semelhante feito aqui no Brasil, nos nossos casos, de 10 mil biópsias, mostrando as frequências dos diagnósticos de acordo com faixas etárias independentes. E esse é um outro trabalho de cooperação internacional, também da Michelle, mostrando grupos de diagnósticos em várias regiões do mundo, Europa, Estados Unidos, Ásia e América Latina. A gente participa desse trabalho também, o que mostra um perfil diferente para cada região. Por exemplo, na Ásia, um grande predomínio de nefropatia IgA. Aqui na América Latina, um grande predomínio de biópsias de lúpus, por exemplo. Mas os perfis, eles têm características muito peculiares entre si, o que faz com que seja muito interessante esse estudo em termos populacionais. Então, como foi a ideia da concepção deste título? Ela começa tentando abordar o que seria arte, e eu tenho mais tendência a esta definição de arte como travessura e coisas relacionadas, o que seria o ofício, ou seja, transformar a arte num trabalho diário, e o que seria traduzir, em outras palavras, interpretar e dar ressignificado a determinados aspectos. Nós começamos com a imagem básica. Se é glomerulonefrites, vamos para o glomérulo propriamente dito. Isso são imagens em colorações diferentes do mesmo caso, claro que cortes em profundidades diferentes e colorações diferentes, com objetivos de visualizar comportamentos de células matriz e coisas relacionadas. O importante é que há 3 grandes compartimentos. O primeiro compartimento, eu diria, é o compartimento mesangial, que é composto por células e matriz.
O segundo, a célula endotelial e seu espaço subendotelial. Terceiro, a podócito e o seu espaço subpodocitário. E entre esses dois, a complementação da matriz mesangial, que é a membrana basal. Ou seja, glomérulo é célula e matriz, né? Na microscopia eletrônica isso é mais fácil de ver. Aqui a célula mesangial, ao redor dela a sua matriz. Aqui o endotélio e aqui o espaço que fica na região do citoplasma endotelial fenestrado. A membrana basal propriamente dita. Os podócitos e seus pedicelos fazendo o complemento da terceira parte. Há um quarto elemento que é sempre colocado de lado, mas que ele tem uma importância cada vez mais crescente, que é o epitélio parietal da cápsula de Bowman. A gente vai abordá-lo mais depois, mais especificamente. Então, esses são os compartimentos relacionados à membrana basal, que é uma matriz extracelular especial, endotélio, podócito, e mesângio e sua matriz mesangial correspondente. Vamos começar pelos podócitos. Podocitopatias, nome genérico dado nos dias atuais a lesões do epitélio visceral da cápsula de Bowman. Podocitopatia serve para qualquer coisa, é um nome genérico para essas alterações estruturais. O que é importante lembrar em relação a isso? Do ponto de vista clínico, a correlação das podocitopatias com perda da capacidade de conter proteínas dentro do sistema vascular, ou seja, proteinúria. Proteinúria de maior ou de menor grau. Proteinúrias isoladas, proteinúrias em combinação com outras coisas, proteinúrias de nível nefrótico ou subnefrótico. Para quem se interessa, esses dois artigos são muito interessantes do ponto de vista de explorar as doenças glomerulares. São artigos, esse é uma revisão da Nature, este é um artigo indiano, mas com gente muito sapiente em lesão podocitária. São artigos que eu recomendo uma leitura mais aprofundada. Esse é o podócito, uma célula vista aqui na microscópio eletrônico de varredura, uma célula que tem esses prolongamentos citoplasmáticos, a semelhança de um neurônio, e este é sempre a comparação que se faz no caso da arquitetura dessa célula no rim e no sistema nervoso central. Ele é visto na microscopia eletrônica de transmissão no corte em duas dimensões, muito mais em relação aos seus prolongamentos citoplasmáticos ou pedicelos, e de importante é lembrar que entre esses prolongamentos existe aquilo que é o elemento-chave na barreira de filtração, que é o diafragma de filtração. Espaços mínimos, que tem composição de uma célula e de outra, e vários elementos envolvidos, não só barreira pelo tamanho, mas também barreira por carga elétrica, e, essencialmente, é um órgão de recepção de informações daquilo que passa pela parede do capilar, ou seja, é um receptor muito importante. Vou lembrar de algumas aqui funções podocitárias, eu vou ficar principalmente nestas funções mais básicas, barreira propriamente dita, física, suporte estrutural, nós sabemos, se perdermos muitos podócitos, o glomérulo colapsa, remodelação da membrana basal, o que significa que nós, se tivermos uma vida profícua e não interrompermos ela precocemente, nós devemos ter a possibilidade de fazer umas 4 membranas basais novinhas em folha durante a nossa vida de 70, 80 anos, espero que chegue lá. Endocitose de proteínas, antigamente se aceitava que o podócito não era capaz de fagocitar nada, mas hoje a gente sabe que ele é capaz, sim, de fazer endocitose de proteínas, e isto é algo importante na sua função. Células que não se multiplicam em condições habituais, têm ausência de atividade proliferativa em situações comuns e expressam inúmeras proteínas na sua superfície. Lembrar de um outro elemento importante, que é o espaço subpodocitário, que é aquele espaço que está entre os prolongamentos podálicos e que, portanto, atua como uma espécie de represa do filtrado glomerular. O que passa através da membrana basal fica retido nesse espaço por algum tempo, ou seja, para o bem e para o mal. Substâncias tóxicas podem continuar agredindo o podócito por aqui, ou substâncias terapêuticas vão ficar mais em contato com o podócito nestas circunstâncias. Outro elemento importante é o reconhecimento das regiões podocitárias, das moléculas correspondentes a essas regiões. Na sola do podócito, as integrinas são os elementos chaves, o diafragma de filtração com as suas proteínas e o corpo podocitário com vários elementos importantes. Hoje, a visão podocitária é isso, é uma visão meramente genética. Para cada um desses elementos, existem genes que são
que trabalham em conjunto ou separadamente para manter essas estruturas absolutamente em ordem e manter a posição e a estrutura podocitária preservada. E, obviamente, se tem essa quantidade de gene, óbvio, existem causas genéticas de doença glomerular ligadas à lesão podocitária. E essas hoje são fruto de muita investigação e até de certo olhar comprido das empresas, das corporações, no sentido de pesquisar esses fatores. Mas os mais interessantes, os mais importantes, eu diria, do dia a dia, são as agressões podocitárias que se fazem diretamente por agentes tóxicos, por fatores de permeabilidade. Esse é um grande incógnita, foi descrito uma única vez e nunca mais foi repetido, e que, de certa maneira, agrediriam os podócitos e causariam uma disfunção deles, ou seja, repercussão fazendo proteinúria. Quando os podócitos são mantidos na sua integridade numérica, nós temos a lesão histológica mínima, ou seja, um glomérulo normal e apenas a perda dos pedicelos podocitários vista a microscopia eletrônica. Quando há podocitopenia, ou seja, os podócitos morrem, eu tenho glomerulosclerose segmentária focal, a colapso ou implosão, vamos dizer assim, das alças capilares, e os podócitos não conseguem recobrir toda a superfície evidente. Um terceiro mecanismo é aquele da distensão mecânica. Podócitos ficam distendidos porque o glomérulo cresce ou porque a pressão intraglomerular aumenta, e isto gera a lesão podocitária por estresse, e nessa circunstância eu também tenho esclerose segmentária. Então, esclerose segmentária é uma resposta à perda podocitária, que pode ser por um agente circulante, por alguma toxicidade também presente no sangue, e também por fatores mecânicos, como, por exemplo, na distensão, é a que a gente chama de glomerulosclerose secundária. A lesão histológica mínima antiga, um nome antigo para justificar quando, ao microscópio, o glomérulo parecia normal e os patologistas tinham vergonha de dizer que o glomérulo é normal, o nome foi lesão histológica mínima. Ele representa degeneração, portanto, passível de recuperação. E é isso que temos. Se nós olharmos atentamente, os podócitos estão grandes, vacuolizados, e perdem os seus pedicelos, ou seja, eles retraem os pedicelos em direção ao corpo celular. Esta lesão pode ser muito extensa, pode ser parcial, e há uma certa correlação entre a quantidade de perda de pedicelos e a quantidade de proteinúria no exame de urina ou na síndrome que o acompanha. Mas nem sempre isso é verdade. Às vezes nós temos proteinúria e temos preservação da arquitetura podocitária. E às vezes nós temos destruição da arquitetura podocitária e não temos proteinúria. Porque proteinúria é resposta de dois compartimentos. O podócito como barreira, que limita a passagem, e o túbulo contornado proximal, que é o responsável pela absorção do excesso, que sobra. Então, se esses dois estiverem alterados, nós temos proteinúria. E se um deles estiver alterado, a proteinúria vai variar de indivíduo para indivíduo. É claro que o podócito é o principal agente nesse processo. Na esclerose segmentária focal é morte podocitária, perda de podócitos. Esse é um artigo do Mandel que é muito interessante, é do começo dos anos 2000, mas que mostra o fenômeno da morte podocitária, né? A apoptose, que é a morte programada, ou o descolamento do podócito da parede do capilar, e a incapacidade do podócito de se refazer, levando à perda de podócitos e à glomerulosclerose. A glomerulosclerose segmentária focal tem essa característica morfológica, uma área de solidificação do tufo capilar, as alças ficam obliteradas, os podócitos se juntam, os remanescentes se juntam, em geral formando uma coroa ao redor dessa área, e na microscopia eletrônica está aqui a alça capilar toda dobrada, redundante sobre si mesmo, e um podócito extremamente lesado, como nós vemos nessa figura aqui. As escleroses podem ser muito caprichosas, como, por exemplo, esse tipo, uma lesão muito segmentar e muito discreta de empilhamento das alças capilares, que nós vemos melhor na microscopia eletrônica, e é como se fosse uma síndrome do papel amassado na segunda-feira. Outra coisa que aparece das escleroses, vocês não entenderam essa, mas vão entender depois. Outra coisa que acontece nas escleroses é o depósito de materiais hialinos, de materiais proteicos, que aparecem na glomerulosclerose, mas também aparecem na hepatia diabética e outras condições,
e que são essas massas hialinas que aparecem na microscopia eletrônica. Claro, e aí de novo a pergunta do Lúcio, a pergunta do Hélio, a pergunta de todos, vamos classificar. É claro, isso é a fúria classificatória dos patologistas. Deixa um patologista solto, olha o que acontece. Começam a classificar as coisas. E essa foi a classificação mais famosa da Columbia, na qual o mais importante, efetivamente, é a tip lesion, ou seja, a lesão da ponta do glomérulo, a esclerose na região da ponta do glomérulo, que tem bom prognóstico, e a forma colapsante, que tem mau prognóstico. As outras todas têm prognósticos intermediários e classificá-las é meramente um movimento semântico, efetivamente, do que com finalidades prognósticas e terapêuticas. Esse também é um artigo muito interessante para quem gosta de ver a evolução histórica da lesão glomerular, da Vivete da Gatti, que mostra como os modelos experimentais, né, de ablação renal, de toxicidade com a puromicina, com a adriamicina, por exemplo, se incorporam nos momentos atuais da engenharia genética e da biologia molecular. E ela faz como se fosse uma peça em 5 atos para cada um desses momentos temporais. Eu não vou dilatar muito esse tema, porque acho que é interessante que quem se interessar que leia esse artigo, porque ele realmente faz um paralelo muito interessante entre as fases do diagnóstico e da percepção do que era uma glomerulosclerose até os dias atuais, com as versões mais modernas. Outro interessante também é estudar o mecanismo de descolamento podocitário da alça capilar, que é um dos mecanismos da esclerose segmentar. Esse é o trabalho do Chris, não é tão recente, mas é muito bem feito, muito bem organizado, e que tenta desvendar como é que um podócito, que estão aqui, ó, se descola da alça capilar por vários mecanismos envolvidos. Depois tem outras participações, podócitos fora da região da alça capilar, ou seja, na cápsula de Bowman. E esse é um trabalho do Gary Hill, que já é falecido, e que mostra, por marcação imunistoquímica, podócitos na parede da cápsula de Bowman. E podócitos com características de podócitos, e com capacidade de filtrar o filtrado que está no espaço de Bowman para o espaço além do glomérulo. Aquela famosa história da retrodifusão. Outra coisa interessante é a participação dos podócitos nos crescentes. Acreditava-se que eles não participavam, e a gente sabe hoje que eles têm um elemento importante em determinadas circunstâncias nos crescentes celulares na fase inicial. A célula do epitélio parietal sempre foi considerada um coadjuvante no processo, hoje ela tem uma importância cada vez maior e representa muitas vezes um sinalizador da deficiência podocitária, em particular quando passa retinol para o espaço urinário, o retinol livre. Esse retinol é um potente estimulador das células do epitélio parietal e elas muitas vezes são o nosso marcador de que alguma coisa está acontecendo com o podócito. Isso vale a pena ver, e aqui é um caso de recorrência de doença no transplante, mas isso também acontece no inativo. Um outro mecanismo de agressão podocitária que não direto são os complexos imunes ou imunocomplexos. Eles podem vir de fontes exógenas, como, por exemplo, nas membranosas, fontes endógenas, como, por exemplo, na membranose idiopática primária, em que a alça capilar fica grossa, com esse aspecto espinhudo, e que tem depósitos de IgG, C3, kappa lambda, e que na microscopia eletrônica mostra depósitos eletrondensos na região subepitelial. Também podem vir através de imunocomplexos circulantes, que, de alguma maneira, por serem pequenos, de carga elétrica favorável e maleáveis, passam através da parede endotelial, membrana basal, e depositam na região subepitelial, que é, por exemplo, a glomerulopatia membranosa do lúpus, um dos exemplos clássicos dessas formas secundárias. Mas tem a das hepatopatias, das parasitoses e coisas desse tipo. Terceiro grupo de imunocomplexos são aqueles que são exógenos e que se plantam no glomérulo. O exemplo clássico disso, as pós-infecciosas na presença do RAMP, ou do depósito subepitelial ogival, que é basicamente C3, como a gente vê aqui nessa imagem em céu estrelado, mas que, na verdade, representam este mecanismo de plantar o antígeno na superfície da alça capilar e depois fazer no complexo circulante. O que temos de glomerulopatia membranosa importante? Isso é o perfil da membranosa tradicional alguns anos atrás.
ter muita IgG, ter uma quantidade um pouco menor de C3 e ser policlonal, ter capa e ter lambda com depósito na alça capilar. Isso era o perfil clássico das boas práticas até um tempo atrás. Agora o perfil se acentua, ou seja, agora nós tipamos as subclasses de IgG, tem um valor relativo, mas é interessante, pelo menos é uma figurinha interessante. Nas primárias predomina IgG4, não fixadores de complemento. Nas secundárias predomina IgG1, às vezes 2, e muito mais raramente IgG3, aqui particularmente nas monoclonalidades. IgG4 é praticamente negativo. Isso tem significados diferentes na ativação do complemento e na patogênese do processo. Então, quando a gente fala de membranosa, obviamente é isso que nós estamos tentando reproduzir no microscópio tradicional. A membrana basal, depósitos subepiteliais e projeções da membrana basal entre os depósitos causados pela síntese de uma nova membrana basal a partir dos podócitos. Reparem que os depósitos são granulares e de tamanhos diferentes. Aquilo que se fala, que são pontinhos um do lado do outro, é meramente um problema de resolução do microscópio tradicional, que não consegue ver essas nuances do tamanho de depósito. Eles serão tanto mais grosseiros, quanto mais secundária for a glomerulopatia membranosa. Outra coisa importante na membranosa é verificar se tem depósitos no mesângio. Isto fala a favor de secundarismo versus doença primária. Este era o quadro, uma publicação bem antiga do Churg, que era um patologista de Nova York, que fala das fases da membranosa. Isso já é obsoleto hoje em dia, mas mostrava essa evolução da presença dos depósitos, da formação das espículas, depois das pontes e depois a reabsorção dos imunocomplexos. Isso foi tido como sendo uma coisa evolutiva, mas nós podemos entendê-la como uma fase organizacional, ou seja, como nós organizamos a presença desses depósitos e transformamos a membrana basal. Algo semelhante à da febre reumática. Então, a febre reumática se manifesta clinicamente pela cura do processo, pela esclerose das válvulas e da adesão. A membranosa se cura pela deformidade da membrana basal. Esse é um trabalho inicial do que se pensava sobre membranose, isso é começo dos anos 90, mas obviamente sintetizava o pensamento a partir dos modelos experimentais em relação ao que era a membranose. O antígeno estava no podócito, o indivíduo fazia anticorpos e gerava imunocomplexo na região subepitelial. Tá? Passaram-se quase 60 anos e descobriu-se um antígeno, que é o PLA2R, o trabalho do Beck de 2009 é desse sentido, e está aqui o PLA2R, que este é um anticorpo anti-PLA2R que se correlaciona 70%, 80% com as membranosas primárias. Esse também é um artigo interessante que fala sobre esse aspecto das novas descobertas, é um artigo bem recente do Ronco, que mostra, desde o modelo experimental, daquelas formas congênitas da enolase e o atual protótipo da lesão autoimune por anticorpo anti-PLA2R. Este é um outro artigo interessante também, falando agora da participação genética em doenças mais comuns do dia a dia, nefropatia IgA, membranosa e lesão podocitária difusa. Aqui é uma evolução histórica de como aconteceu a membranosa. Aqui era o modelo experimental, 1959, que a Farquhar foi a principal desenvolvedora desse movimento, desse projeto e desse modelo experimental. Depois passam-se praticamente 60 anos quando o Beck descobre o PLA2R e coloca isso na evidência de uma doença autoimune. Passam-se mais uns 5 anos e aparece um segundo marcador, que é a trombospondina, que está aqui, que corresponde a 1 a 5% das formas primárias. E de 2019 a 2020, em um ano, acrescentam-se pelo menos mais 4 marcadores, fruto da espectrometria de massa. Ou seja, agora eu vou lá e dissolvo a região subepitelial e encontro antígenos os mais variados possíveis e coloco para eles um rótulo que surgiu e que é fruto desse trabalho do Sanjeev, da Mayo Clinic, mostrando os vários antígenos possíveis de se criar uma glomerulopatia membranosa, então que hoje a proposta dele é que a glomerulopatia membranosa seja dada com sufixos. Ela é positiva para isso, negativa para aquilo outro, para aquilo outro. Tenho cá minhas dúvidas se isso é uma realidade para os nossos dias de hoje. Ainda falta muita coisa para ser provada. Mas, de fato,
a autoimunidade está em voga na glomerulopatia membranosa. Partimos para o compartimento endotelial, como eu disse. Aqui as glomerulofitos são proliferativas. Diferentemente do grupo anterior, em que a lesão é podocitária, essencialmente, aqui são lesões com proliferação celular, e que se correlacionam nitidamente com as síndromes nefríticas, ou com os sedimentos urinários alterados. Endotélio, visto por dentro, numa microscopia eletrônica de varredura, é este aspecto todo perfurado do endotélio fenestrado que se vê e que, obviamente, permite que a gente possa imaginar aquele mecanismo de restrição, porque cada poro desse é coberto por uma pequena película de glicocálix que dá a carga elétrica negativa, portanto não é livre e furado como a gente vê aqui. Aqui tem uma película e a substância precisa ser íntima dessa película para poder passar por esse poro. Listo aqui algumas características morfológicas do endotélio e os efeitos fisiopatológicos da lesão endotelial. E particularmente esse papel ativo do endotélio, que não é mais só simplesmente uma barreira física, ação quimiotática, ativação do complemento e coisas que... Vamos ver possíveis mecanismos de agressão e correlação. Primeiro, lesão tóxica. Assim como nós vimos no podócito, aqui também eu posso ter intoxicação do endotélio e o protótipo é SHU, síndrome antiurêmica com a xigatoxina. Lesa o endotélio, expõe a matriz, que é colágeno. O colágeno é o fator 3 da cascata de coagulação, e eu tenho fibrina depositada. Se isso se organiza, eu tenho duplo contorno, que a gente vê aqui na microscopia eletrônica com afastamento do endotélio e o aparecimento dessa área lucente subendotelial sem imunocomplexos. Segunda possibilidade, complexos imunocomplexos, ou complexos imunes, por antígenos próprios. E aí o grande candidato, o protótipo, é o lúpus, que a presença do antígeno na célula endotelial suscita uma resposta inflamatória, formação ou deposição de imunocomplexos, que se vê na microscopia eletrônica com esses materiais eletrondensos depositados nessa região. Também os complexos podem vir já prontos, já em circulação, não formados in situ. De novo, o lúpus é um elemento importante nessa gênese, mas vamos lembrar uma doença que para nós é muito cara, que são as glomerulofitos associadas à infecção, que ainda são um elemento importante no nosso país, na zona tropical. Parafraseando Antônio Carlos Jobim, morar nos trópicos não é para amadores. E o quadro básico é de uma doença glomerular aguda, proliferativa, com muitos polimorfos. O aspecto clássico em céu estrelado, quando se olha a imunofluorescência para o C3, e os depósitos subepiteliais e subendoteliais, aqui uma alça capilar, aqui as células inflamatórias dentro da alça capilar, e aqui um depósito subepitelial ogival, conhecido como Hump ou Korkov. Outra possibilidade são os imunocomplexos circulantes. O lúpus entra nesse grupo, doenças sistêmicas em geral, e as membranoproliferativas, que não são doenças, são apenas formas de resposta quando a agressão endotelial é lenta, porém persistente. Padrão: proliferação celular, inflamação, agora não mais com neutrófilos, muito mais com estiócitos e macrófagos, depósitos de imunoglobulinas, não só de complemento, e esses depósitos são grandes e irregulares na região subendotelial. Aqui está o podócito, membrana basal, depósitos, e a proliferação do endotélio sobre os depósitos vão dar o aspecto em duplo contorno que a gente encontra nas membranas proliferativas. Lembrar o que o imunocomplexo faz: ele é a interação do anticorpo com o antígeno. Isto é regulado pela afinidade de um pelo outro e de avidez de um pelo outro, e é determinado pela chamada constante de dissociação. Quanto mais alta essa constante, mais fraca é a ligação entre um e outro. Segundo elemento importante é: isso tudo vai ter um tamanho e uma carga elétrica. Terceiro elemento importante é: ele pode ser mais rígido ou pode ser mais maleável. Outra possibilidade é: ativa ou não ativa o complemento? Opsoniza ou ativa células inflamatórias? Portanto, para um imunocomplexo causar doença, ele precisa cumprir todos esses requisitos. O que significa dizer que não tem glomerulonefrite quem quer, tem quem pode. Dentro desse contexto, se eu produzir, por exemplo, um anticorpo que seja IgG4, ele não fixa complemento. Portanto, meu mecanismo de agressão vai ser diferente. Se eu tenho uma imunoglobulina que não se fixa com o antígeno de forma adequada, eu vou ter dissociação desses imunocomplexos, e eles serão absorvidos em outras formas no organismo. Eu não vou ter a deposição.
Portanto, isso é um evento, e esse evento tem que ser comemorado, como glomerulonefrite. Claro, morbidamente, como eu digo, mas é um evento a ser comemorado, não é todo dia que a gente tem isso. Vamos pegar, então, as glomerulonefrites associadas a processos infecciosos, que podem acontecer junto ou depois. O mais comum, ou pelo menos aquele que é mais clássico, é o que acontece depois, e o protótipo é após estreptocócica. Apresentação principal, sinusite aguda. Aqueles que acontecem concomitante com a infecção, protótipo, nefropatia IgA primária. E a apresentação mais comum, hematúria. Lembrar que esses complexos imunes associados à infecção, eles podem vir na forma circulante, ou seja, o antígeno e o anticorpo estão em circulação e vou depositar no rim, ou eles podem ser formados in situ, o antígeno da parede do agente etiológico ser plantado no glomérulo e aí criar uma deposição. A ativação do complemento, em geral, pela via alternativa, mas também pode ser pelas lectinas, particularmente no caso do estreptococo, a proteína M, ela é capaz de ativar, por se ligar a determinadas moléculas circulantes, de ativar esta via do complemento associada às lectinas. E, obviamente, o quimiotactismo para formas inflamatórias, porque isso é uma glomerulonefrite aguda proliferativa. Isso aqui é só para a gente lembrar dos bancos da escola, do curso de graduação, o estreptococo com a sua parede, e a proteína M, que é o elemento-chave do processo. Por isso é um protótipo. Proteína M é que dá virulência, a proteína M é que faz a adesão do estreptococo nas células, porque ela se combina com o fibrinogênio e com isso fica fácil dela aderir na superfície celular. Ela impede a fagocitose porque ela se recobre e as células não conseguem fagocitar, pelo menos primariamente, o estreptococo. Ela mexe com o fator H da cascata de coagulação, ou seja, ela destrói a possibilidade de eu ter a C3 convertase, e, portanto, a ativação do complemento para e não ativa o resto. E, além disso, ela é representada principalmente por uma molécula altamente imunogênica, e por isso é o que a gente corre atrás para entender o processo. Lembrar que isso é um protótipo, então, para cada infecção que a gente tiver, se nós conseguirmos fazer a lição de casa e determinar um fator preponderante nessa reação de lesão aguda glomerular, nós estaremos abrindo perspectivas para uma estratégia terapêutica mais dirigida a esse processo. Vamos lá aqui eu tenho que achar a certinha. Aqui. Foi para frente, foi para frente, foi para frente. Muito bem. Complexo da região do compartimento endotelial, essas são passagens, obviamente, dentro do quadro. Compartimento mesangial. O mesângio é aquela estrutura que está entre as alças capilares, daí o nome mesângio. Foi a última célula a ser descrita, porque muita gente achava que aquilo era um artefato de visão na histologia, e só através da microscopia eletrônica que o mesângio ficou evidente como célula e como matriz. E nós temos o mesmo tipo de abordagem. Eu posso intoxicar o mesângio. Isso acontece, por exemplo, na sinusoide urêmica. A minha xigatoxina lesa o endotélio e atinge o mesângio, porque entre mesângio e endotélio não tem membrana basal. Logo, pega um, pega o outro. E quando pega o mesângio, dá isto. Mesangiólise. É um aspecto morfológico da sinusoide urêmica quando o mesângio é comprometido. Qual é a evolução disso? Esclerose glomerular global. Aqueles famosos pain à cacheté da Madame Habib, o pãozinho dentro de uma caixa quadradinha. Segunda possibilidade, e aí eu misturo tudo, os complexos imunes, que podem ser tanto endógenos, quanto exógenos, quanto circulantes. E aí nós temos protótipos de doenças com deposição de complexos imunes, cada uma delas com sua patogênese, como, por exemplo, nefropatia IgA, lúpus, na classe 1 e classe 2, outras formas de doença glomerular, com deposição de C3, deposição de C1q, deposição de IgM, cada uma delas com uma característica de fisiopatológica diferente. Esse é o protótipo da nefropatia IgA, então, IgA predominante ou codominante, pouquinho de IgG, nem sempre positiva, GM um pouco mais frequente, mas também não muito positiva, variada a quantidade de ativação do complemento, e aí a participação do complemento é importante na nefropatia IgA. Algumas têm pouca deposição do complemento, outras têm muita deposição. As que têm muita deposição, em geral, estão associadas com as vasculites IgA, antiga púrpura de Schönlein-Nock. E, do ponto de vista da cronicidade dessa IgA, ela é policlonal,
capa lambda, sempre lambda um pouquinho mais brilhante do que capa, por uma questão de distribuição dessas cadeias leves, reconhecendo a IgA. Na microscopia eletrônica, os depósitos mesangiais. Eles não dizem que é uma nefropatia IgA, mas eles apontam em direção à deposição mesangial. O lúpus também tem o mesmo tipo de processo. Outras doenças, por exemplo, uma pós-infecciosa em fase de regressão, pode também ter depósitos mesangiais. A eletrônica só aumenta a nossa resolução do processo. Lembrar que essa é uma doença muito peculiar, descrita pelo Jean Berger e pela Nicole Anglais em 1968, mas cometeram um erro, né? Um pouco pela soberba, obviamente, mas um erro. Publicaram em francês. Ninguém leu esse artigo em 1968. Só foram ler quando eles publicaram em inglês no Congresso Mundial, um ano depois, e aí todo mundo descobriu a nefropatia IgA. Lembrar que esta é uma condição que hoje está muito estudada, e aqui eu cito apenas esses 3 grandes artigos sobre patogênese e aspectos moleculares na nefropatia IgA. E isso aqui eu tirei de um texto de um grande brasileiro, Renato Monteiro, que hoje é um líder na nefropatia IgA e na França. Eu o conheci ainda muito novo, na época que ele trabalhava no laboratório do Monsieur Berger, e hoje é um nome assim que todo mundo conhece. E é dele muitos dos insights sobre a patogênese da IgA. Hoje se acredita nas famosas 4 hits da nefropatia IgA. Preciso ter uma IgA mal formada, eu preciso fazer autoanticorpos contra essa IgA, ele tem que ter partes que ele seja capaz de aderir ao mesanjo através desses receptores solúveis e, com isto, fazer a sua atividade no mesanjo, estimulando a produção celular e de matriz. Então, mais ou menos é isso, é lembrar o aspecto geral da imunoglobulina, vou voltar aqui, o importante na IgA é que o pescoço é duro, por falta de um açúcar, e isto faz com que a IgA seja transformada em algo estranho, produção de autoanticorpos e essas características todas de deposição. Então, aqui, as deficiências do pescocinho da IgA, que faz com que ela fique uma molécula diferente do habitual e isso crie imunocomplexos. A IgA ganhou muita visibilidade nos últimos anos. Primeiro veio a classificação de Oxford da nefropatia IgA, que na verdade é uma adaptação da classificação do Mark Haas, que foi feita anos atrás e que comparava a nefropatia IgA com glomerulite lúpica, tentando dar classes para a nefropatia IgA. Oxford só fez caracterizar melhor os aspectos morfológicos e, com isso, criar uma classificação. E que baseou-se em 4 elementos na publicação original: mesanjo, hipercelularidade endotelial, esclerose segmentar, atrofia tubular com fibrose intersticial e a sigla MEST. Passaram-se os anos, aqui o trabalho do Hernán Trimarchi, argentino, que coordenou esse grupo e que acrescentou crescentes e agora é MEST-C. Tá? Foi validada por vários estudos e se mostrou muito importante no prognóstico dos indivíduos portadores de IgA, particularmente o componente de esclerose segmentar, comprometimento endocapilar, esse realmente é impactante, um pouco menos o mesangial, e agora o crescente são elementos importantes também nesse aspecto evolutivo. Vou lembrar algumas coisas da IgA que são do passado, mas que agora estão ganhando força de novo. Primeiro, como um depósito mesangial lesa o podócito, ou seja, como uma nefropatia IgA pode se manifestar com proteinúria nefrótica. Esta relação podócito-mesanjo, ou chamado crosstalk entre mesanjo e podócito, é um dos elementos que se reputa como sendo importantes na gênese da proteinúria da nefropatia IgA. Outra coisa interessante é como um depósito mesangial causa evolução para insuficiência renal crônica, e aqui esse trabalho mostra as interrelações entre glomérulo e túbulo a partir da deposição de IgA mesangial. O último elemento é a membrana basal, que é, na verdade, uma matriz extracelular muito especial na região de interface entre endotélio e podócito. Membrana basal, vista pela coloração, pela impregnação argêntica, é esta linha periférica que se vê no glomérulo, a matriz mesangial é a mancha central dessas linhas, composição bastante grande. Vou lembrar aqui, principalmente os proteoglicanos, que dão para ela carga elétrica negativa.
um elemento básico, que é o colágeno 4, que é a essência do esqueleto dela, a laminina, que ancora o colágeno 4 nas células, tanto endotelial quanto podocitária, o nidogênio, ou a intactina antiga, que permite que a laminina se pregue no colágeno e não se descole, tá? A fibronectina, que é um recheio dessa substância toda, e, obviamente, a estrutura dessa membrana basal permite que a gente tenha esse elemento tão complexo na barreira de filtração. Outro ponto importante é lembrar que a membrana basal é viva, não com gênese própria, mas ela é viva porque contém inúmeros elementos, inúmeras reações químicas, síntese, degradação, mediação da ativação do complemento, tudo isso acontece na membrana basal. É um verdadeiro mundo. Se a gente iluminasse, numa visão noturna, a membrana basal, ela seria muito luminosa por conta de vários processos que acontecem. Ou seja, membrana basal é um reflexo do que está circulando no soro, porque aquilo passa pela membrana, alguns ficam, outros vão embora. É essencial conhecer todo esse mecanismo de síntese, degradação e reparação da membrana basal. Isso ganha particular importância na nefropatia associada ao diabetes e nas outras doenças de membrana basal, doenças de depósito, que eu não vou abordar hoje por questão de tempo, mas fica aqui meu oferecimento e convite para mim mesmo de voltar aqui numa outra ocasião. O que a gente sabe da membrana basal quando olha no microscópio? É uma linha traçada a lápis de ponta fina, nada mais do que isso. Tá? Precisamos do microscópio eletrônico para ela. É assim que a gente descobre as malformações, como por exemplo no Alport, os afilamentos, os adelgaçamentos, como por exemplo na membrana fina. Um outro jeito de ver a membrana basal nas consequências graves de destruição da membrana basal, como se vê aqui, essencialmente na doença por anticorpo anti-membrana basal ou Goodpasture, como vocês quiserem. Como eu disse, é um problema de tradução. É o elemento tradutor que faz com que nós associemos a morfologia com a clínica. Ou seja, compreendamos que o processo que começa na intimidade dos tecidos, quando ultrapassa um determinado horizonte, se manifesta clinicamente. A frase é latina, omnis traductor traditor, que virou um aforisma italiano clássico, que é traduttore traditore, ou seja, a infidelidade de quem traduz um texto e representar o indivíduo propriamente dito. Porém, traduzir é necessário, é imperativo. E nós temos que conviver com esta possibilidade de que as traduções eventualmente sejam opostas, muitas vezes, àquilo que o feitor do processo realizou. E a pergunta para quarta-feira, na reunião do meio-dia, é: quem é o lobo camuflado de cordeiro? Obrigado pela atenção. Bom, Luiz, muito obrigado mais uma vez aí. Como o Luiz, ele era o melhor aluno da classe, disparado, e continua sendo, porque ele vai muito no detalhe, super atualizado. Você nunca viu o Luiz estudando, mas ele sabe tudo. Eu estou escondido. Eu vou abrir, nós temos 10 minutos para perguntas. Bom dia, obrigado pela aula. Outro que eu paguei. Paguei mesmo. Guilherme. Bom dia a todos. O professor Guilherme é preceptor. Eu falo que é um conselheiro da gente da residência, a gente tem um excelente contato com ele, ele que dá aí as diretrizes para a gente. Professor, você fala. Você tá. Vai lá, Guilherme. Professor, duas perguntas. Hoje, principalmente na nefropatia por IgA e na doença do lúpus, a gente vê que tem um comportamento muito semelhante à progressão dela, e a gente está vendo que está tendo protocolos e até mesmo estudo com biópsia protocolar, até mesmo para IgA em um ano, indo mais através de um diagnóstico mais, que eu falaria, mais dedutivo, ao invés de um diagnóstico intuitivo. Então, a gente está tendo mais uma vertente mais por método dedutivo do que o diagnóstico intuitivo. Como o professor vê, você acha que o professor acha que vai aumentar muito mais essas biópsias de segmento nos próximos anos? E falando um pouco de educação, eu estava lendo até que nos Estados Unidos
tem um estudo que viu os nefrologistas formados de 2004 a 2008, foram cerca de 133 nefrologistas, e quanto às capacidades, as competências em realização de biópsia renal. E 20% deles falaram que não tinha essa habilidade. Hoje a gente vê que, lidando com os residentes, a gente vê que nem todos, assim, a gente tenta preparar para a realização de biópsia renal, mas às vezes o mercado, a gente está perdendo um pouco de espaço para os radiologistas. E isso no mercado atual. O professor acha que, mesmo assim, a gente tem que insistir, o nefrologista tem que ter uma habilidade para realizar tanto biópsia de nativo quanto de transplante, ou não necessariamente agora com o mundo atual, talvez não seria tanto uma habilidade do nefrologista. Obrigado. Vamos começar, são duas perguntas completamente apartadas entre si, mas vamos começar por biópsia sequencial. Eu agradeço. Quanto mais biópsia sequencial vocês fizerem, melhor é. Eu preciso terminar a construção da minha piscina olímpica e eu preciso fazer mais biópsia renal. Obviamente é uma estratégia, Guilherme, de fazer biópsia sequencial. No lúpus isso pegou muito na Inglaterra, a Livingstone é uma das que defendem muito isso, e que para você poder ter marcadores. O que se provou nessas biópsias sequenciais é que muitas vezes a correlação anatomoclínica fica perdida. Casos que têm atividade lúpica, que a biópsia renal é inocente. E o contrário, casos em que a biópsia renal mostra crescentes, proliferação, e a clínica é absolutamente incipiente. Portanto, essa relação não é 100% eficiente. É um marco importante. Quanto ao fato do treinamento de biópsia renal, eu vou fazer uma regressão a vidas passadas. Havia aqui na Escola Paulista e aqui na USP também, só para não deixar o pessoal de lá da porta do cemitério injuriado, haviam indivíduos que faziam biópsia renal, porque eles tinham mão, eles tinham jeito para fazer. Na USP era o Décio. Aqui na escola, eu estou impedido de dizer quem era a pessoa das minhas biópsias no Hospital São Paulo. Porque tinha jeito para fazer. Mas naquele tempo não tinha todo o recurso que tem hoje. Então não justifica o nefrologista abdicar desta possibilidade de fazer a biópsia. Você pode optar, é livre. Eu não gosto de doente sendo manipulado cirurgicamente, porque eu tenho a impressão que se der errado, deu ruim, eu que pago o pato. Mas eu acho que faz parte da profissão. Assim como numa epidemia de infecção, você se resguardar e não partir para a linha de frente. Faz parte da nossa profissão expor. Eu não vejo razão para o nefrologista abdicar desse processo. Hoje, a técnica é muito segura para fazer tanto nativo quanto transplantado. Tem uma curva de aprendizado, é importante lembrar isso. Não se aprende do dia para a noite, não é do livro e na teoria. Mas tem que fazer. Tem que realmente concentrar a capacidade e vale a pena continuar fazendo isso em relação aos residentes. Porque lembre-se que cada vez que a gente abre possibilidade para outros grupos, nós perdemos espaço. Já aconteceu isso com a hipertensão. O Arthur não me deixa mentir sozinho. A hipertensão passou para a cardiologia porque a gente abandonou. Na patologia, a citologia passou para os citologistas, porque a gente não quis dizer, não, célula é muito pouco nobre examinar, a gente só examina tecido e deixa a célula de lado. Muitos de nós temos uma formação parecida com essa. Então, se a gente deixa o espaço, ele é ocupado. E, por outro lado, é um método seguro. Dá para fazer. Respeite a curva de aprendizado, mas, efetivamente, acho que não vale a pena dispensar o fato. Medina deve ter opinião a respeito, pode ser que seja contrária à minha, porque vocês sabem, eu não examino o doente, eu não vejo o doente só quando ele para de funcionar e estabiliza a temperatura com o meio ambiente. Então, portanto, eu não pratico a medicina nefrológica sensu lato, mas acho que o Medina pode completar essa sua observação. O Luiz mencionou eu que fazia todas as biópsias do Hospital São Paulo, continuei fazendo aqui na escola, aqui no hospital. A biópsia não é uma coisa simples de fazer. Tem risco, assim. Eu continuo aprendendo e quando eu faço alguma biópsia que complica, eu fico uma semana assim, procurando entender por que aconteceu isso. Eu não acho que todo residente de nefrologia precisa aprender a fazer biópsia. Se você vai, eu vou ser residente numa área, vou trabalhar em diálise.
eu vou trabalhar numa área que eu não vou fazer biópsia, não vou fazer biópsia sistematicamente, eu vou fazer biópsia uma vez por ano, melhor pedir para uma pessoa que faz biópsia todo dia, ou que faz biópsia com uma frequência muito grande, porque senão vai fazer errado. Então, não precisa todo nefrologista ser nefrologista que faz procedimento invasivo. Nós perdemos muita coisa mesmo. Nós que passávamos TENCOF, nós que fazíamos shunt arteriovenoso, alguns de nós faziam fístula, a maioria de nós passavam todos os catéteres centrais. Depois nós fomos perdendo isso, porque tem um número muito grande de nefrologistas hoje, está bastante espalhado, então não tem um grupo de nefrologistas que se destaca, que se direcionou para fazer procedimentos. Como tem em Curitiba, tem um grupo que faz isso. Mas se você vai fazer esporadicamente uma biópsia, ou esporadicamente vai passar um catéter ou outro, melhor deixar para quem faz isso todo dia. Então aí o radiologista faz isso todo dia. O gastro faz isso todo dia, e o vascular faz isso todo dia. Então melhor que eles façam para proteger o paciente de uma complicação por quem faz esporadicamente. Agora, nada impede de ter nefrologistas que se dedicam a fazer qualquer um desses procedimentos. Ele passa a fazer todo dia, ele passa a ser referência dos outros nefrologistas, como tem aqui a Nayara, que faz todas as biópsias, tem algumas pessoas aqui que fazem biópsia com mais habilidade, mas não dá para querer ensinar quem é ambisinistro a fazer biópsia ou passar fazer algum tipo de procedimento só pelo fato dele aprender e depois nunca mais fazer, né? Se ele for aprender, porque ele vai fazer, vai continuar fazendo, senão não precisa aprender. Mas eu tenho o Arthur, a Érica e depois o Lauro. São 3 perguntas para nós possamos... E a La Salete. Vamos falar a La Salete primeiro, que está no Porto, em Portugal. Depois passamos... Então, tem 4 perguntas para nós encerrarmos. La Salete. Professor Luís Moura, muito obrigado pela sua sessão. Foi ótima, como sempre. Já ouvi várias suas e sou verdadeira fã. Depois, de facto, quanto aos procedimentos, biópsias ou catéteres, aqui no meu serviço, e é a regra dos serviços, há um grupo de pessoas que que tem muita tarimba em fazer biópsias e são sempre estas pessoas a fazer as biópsias. Fazem as biópsias quer do rim nativo, quer as do rim transplantado. Assim como os catéteres centrais, são colocados todos pelos nefrologistas. Os catéteres centrais para diálise são colocados todos por nefrologistas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se essa pessoa ou esse grupo de pessoas tem muita experiência e o faz bem, não tem por que deixar de ser o nefrologista a fazer, pelo contrário. Eu acho que nós não podemos continuar a perder terreno. As nossas biópsias só vão ser feitas na radiologia de intervenção quando é uma biópsia muito difícil, que não a conseguimos realizar aqui com segurança, e então vamos à radiologia de intervenção. Qual é o problema com a radiologia de intervenção? É que eles gostam de entrar muito no parênquima renal e então mandam muita medula e pouco córtex. E a gente aí gosta menos. E, portanto, eu acho que os nefrologistas fazem melhor as biópsias renais. Algumas são muito complicadas e vão à radiologia de intervenção, mas por norma fazemos todas, digo, mais de 95% são feitas por nós, sim. O professor Arthur? Parabéns, Luiz. Achei fantástica a sua aula. E, diferentemente do que eu me queixei na época do Brenner, é que agora tem uma lógica, tem um mecanismo. E antes era só uma montagem de opiniões e dados muito complicados. Mas eu tenho um problema que apareceu também na hipertensão, Luiz. Você exerce uma pressão aumentada, uma hipertensão no glomérulo. E isso desencadeia uma série de coisas que você pode medir ao longo do caminho, e aí você vê aumento disso, daquilo, marcador disso, daquilo. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que esses inibidores SGLT2 estão simplificando as coisas. Quer dizer, a IgA, que você montou classificação, que não sei o quê, vem um bloqueio do transporte de sódio e glicose no proximal e diminui em 70% o risco de evolução. Então, como é que você vê isso, Luiz? De novo, são aqueles elementos que fazem a diferença ao longo do caminho, Arthur. Assim, nós podemos dizer, por exemplo, como aconteceu com a ciclosporina,
que foi pesquisada como antimicrobiano e ficou excepcional e mudou a história do transplante renal, sendo que parecia não ter nenhuma correlação muito imediata. Esta ação dos bloqueadores de sódio e de glicose no proximal na nefropatia IgA ainda vão demandar muito trabalho para tentar explicar o processo. Mas é óbvio que a evolução e o follow-up têm mostrado benefício. Eu sempre acho que a gente paga um preço em algum momento, né? Toda vez que eu introduzo alguma coisa na nossa fisiologia tradicional, a gente vai pagar um preço lá na frente em algumas circunstâncias. Espero que não pague esse preço, porque eu sou adito a esse medicamento e gosto muito dele, tenho ele no meu oratório na minha casa. Mas acho que a gente paga alguma coisa a respeito. O que nós melhoramos, eu acho que você vai lembrar bem que nos anos 60, 70, a patologia quase que entrou em colapso e desapareceu, porque a fisiologia mandava na nefrologia, a fisiologia explicava absolutamente tudo. E a patologia era incapaz de explicar, por exemplo, um indivíduo que não urinava e que ele olhava no microscópio e não via nada. A famosa necrose tubular aguda que não existia. Isso levou a um descrédito enorme da biópsia renal. E o que teve que acontecer ao longo do tempo é que os patologistas tiveram que se misturar com os fisiologistas, aprenderem função, aprenderem a traduzir as alterações de função por elementos morfológicos para fazer com que a biópsia sobrevivesse e virasse um aspecto mais de fisiopatologia do processo do que efetivamente uma descrição de uma fotografia. Isso é o que se fazia no passado. Descrevi os elementos e acabou. Minha responsabilidade termina aqui. Agora é um pouco mais. Hoje tem que ter um pouco mais de comprometimento para esse processo. Acho que são novos tempos. São novos tempos, sem dúvida alguma. A Érica, depois o Lauro. Bom dia, obrigada pela aula, Luiz, foi excelente. Qual que é a opinião sua em relação à hiperplasia das células do epitélio parietal? Seria mais um marcador de lesão renal ou uma fonte de novos podócitos? Porque existe uma corrente divergente nesse sentido. Na sua opinião, um paciente que tem hiperplasia dessa região, ele acaba tendo um pior ou um melhor prognóstico? Acho que ainda não temos essa resposta, Érica. Nós sabemos o seguinte, eu acho que o que se sabe de forma bastante clara até hoje muitas dessas células do epitélio parietal não são células comuns. Algumas delas têm características podocitárias, têm marcadores podocitários, inclusive capacidade de filtrar. Não é incomum, em casos de doença glomerular, nós encontrarmos pontes entre a célula do epitélio parietal e o podócito. Elas ficam no meio do caminho ligando uma a outra. E seria um elemento-chave na reparação das perdas podocitárias em pequena quantidade. Não em grande quantidade, mas em pequena quantidade. Então, eu acho que elas hoje estão trabalhando muito mais como marcadores, sinalizadores de distúrbios podocitários. Em particular, por conta dessa estimulação via retinol. O retinol tem que passar acoplado, né, com a proteína carregadora. Quando ele passa sozinho em grande quantidade, ele é um potente estímulo para o epitélio parietal multiplicar-se. E, portanto, a multiplicação que é visível ao microscópio está dizendo o podócito não está funcionando, está passando muita coisa pelo podócito. Às vezes isso não está repercutindo em proteinúria porque o túbulo proximal está absorvendo, mas ele pode ser um marcador de que eu tenho uma disfunção podocitária. No passado, usavam essa célula para procurar a esclerose segmentar, quando a gente acreditava que esclerose segmentar era uma doença. Então, se tem lesão do epitélio parietal, vou fazer corte seriado e vou encontrar uma esclerose segmentar. No momento, é importante eu saber que tem esclerose segmentar, mas por outro motivo. Porque a nossa lesão podocitária está sendo grave. Então, é importante achar esclerose para quantificar o grau de agressão podocitária. Eu não vejo na biópsia. Então, é um podócito que está apenas degenerado. Potencial de recuperação bom. Eu vejo esclerose, significa que a lesão avançou. Ou porque eu cheguei tarde, como nefrologista, e biopsiei muito tarde, ou porque o agente agressor é extremamente virulento. Então, eu acho que ela funciona como um marcador importante. Daqui a pouco nós vamos descobrir mais coisas a respeito dela, certamente. Mas ela era o patinho feio no glomérulo. A gente falava de endotélio, podócito e mesândio. Agora tem que falar um pouquinho do epitélio parietal também. A última pergunta do Lauro. Luiz, muito obrigado. Você consegue traduzir de uma forma fácil
o que a gente, às vezes, fica matutando na clínica e na medicina, aparentemente nos torna um pouco complicado. Mas eu estou me lembrando aqui, há uns 20 e poucos anos atrás, o Terry Strong, ele dizia que, para nós que trabalhamos com biologia molecular, com a fase inicial, de que a patologia tinha limitação porque tinha coisa que os olhos não veem. Hoje eu estou vendo na sua apresentação que já houve um acréscimo bastante. Agora, você acha que futuramente, e bem no futuro, é claro que não vai ser no nosso time life, a biologia molecular, de alguma maneira, vai ser o caminho e a patologia vai ficar como coadjuvante? Ou vou colocar de uma forma diferente? Hoje, na prática, para você firmar um diagnóstico, você usa na prática os conceitos e os exames da biologia molecular? Boa pergunta, Laura. Eu pensei que você fala de 20 anos atrás e ia lembrar coisas picantes do nosso convivência, mas obrigado pela consideração. Acho que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Na prática, eu não uso. Na prática, não tenho marcadores específicos para moléculas de podócito, mas acho que vai ser o caminho daqui a pouco. Esse eu acho que eu ainda vou pegar. A gente conseguir mapear determinados marcadores da superfície. Veja um trabalho que foi publicado meses atrás do grupo do Brigham a respeito do anticorpo antinefrina em lesão mínima em adultos, considerando uma doença autoimune, anticorpo antinefrina, lesão podocitária, proteinúria, e que isto pode ser modulado pelo tratamento com esteroide. Ou seja, é uma doença autoimune transitória. Isso só foi descoberto através dos marcadores no epitélio podocitário. Acho que vai ser o futuro. Lesão podocitária vai ser igual marcadores podocitários, com o potencial da gente poder intervir no processo. Ainda a intervenção, acho que está difícil de acontecer, porque não tem droga suficientemente bem preparada para esse fim. Mas eu vou lembrar de alguns anos atrás, o professor Lúcio Requião deu uma conferência magna num congresso de nefrologia, não sei se foi paulista ou foi brasileiro, falando do SUPAR, que era um elemento chave naquele momento, era a menina dos olhos de todo mundo, o SUPAR, e que depois caiu meio um certo ostracismo, e que está sendo, doutor Lúcio, ressuscitado novamente dentro desses possíveis marcadores. Então, são ondas, mas eu acho definitivamente, para lesão podocitária primária, microscópio é milk. Microscópio não diria coadjuvante, mas ele é um excesso de zelo. Nós deveríamos olhar no microscópio para ter uma ideia horizontal do que nós temos na biópsia, ver o impacto da lesão, mas nós deveríamos voltar para a biologia molecular no sentido de saber qual foi o alvo e que o podócito foi atingido. E com isso, dá potencial para a indústria desenvolver ferramentas terapêuticas para bloquear esse tipo de lesão. Outro exemplo simples, tem algumas doenças podocitárias que respondem com ciclosporina. E a gente veio descobrir depois de muito tempo que dentro do podócito tem reações mediadas por cálcio de urina. Então, para esses casos, ciclosporina seria eficiente, se eu conseguisse descobrir quem é quem. Por quê? Porque o podócito desmonta sempre do mesmo jeito. Então, na morfologia, eu não sei qual foi o alvo, qual foi a região do podócito atingida. Eu só digo que ele está sofrendo. E ponto final. Então, só voltando uma questão que o Guilherme perguntou da biópsia renal, o Guilherme acompanhou fazendo biópsia, eu divido assim em 4 tentativas, né? E uma tentativa errou, vai começar de novo na semana seguinte. Então, primeiro, se errar, para colocar a luva, na próxima semana vai tentar de novo, não prossegue. Depois, se errar no posicionamento do paciente, na semana seguinte ou no dia seguinte, vai começar de novo. Se a anestesia for feita no local errado, na semana seguinte, vai fazer de novo. E se cada tentativa, se cada disparo não vier aglomero, na semana seguinte é que ele vem de novo. E também eu insisto bastante com quem está aprendendo, eu entro para errar o rim, eu entro na margem suficiente para errar, não para acertar o rim. Se eu quiser acertar sempre, eu vou no meio do rim, complica bastante. É importante entender isso, e agora com ultrassom, tem que aprender a fazer ultrassom. Se você vai fazer ultrassom, não dá para fazer biópsia renal também, não dá para ficar naquela historinha de respira, puxa fundo e ver se a agulha se mexer ou ela está posicionada no rim.
Não é uma coisa simples assim, fazer biópsia, não é para todo mundo aprender e fazer de vez em quando. Mas eu não queria então anunciar a reunião da próxima semana. Como eu disse, nós vamos fazer 5 ou 6 reuniões seguidas sobre glomerulopatia, ou sobre nefrite ou glomerulopatia. Na próxima semana, nós convidamos a doutora Almerinda, que é graduada aqui na Escola de Medicina, fez a formação dela aqui, agora ela é professora na Unicamp. Ela vai falar sobre opções terapêuticas de perspectiva para nefropatia por IgA. Depois, em seguida, a Giana vai falar de membranosa. Depois tem glomerulosclerose segmentar focal, proliferativa, e também uma aula sobre glomerulopatia em crianças. Eu queria agradecer o Dr. Luiz, agradecer muito mesmo, como ele torna as coisas fáceis, mas eu não achei tão fácil. Eu vou precisar pegar o que está no YouTube disponível e vou assistir de novo. Parece fácil assim, mas não é tão fácil. O Luiz ele vai muito fundo no conhecimento dele, precisa rever algumas vezes no YouTube para entender, acompanhar. Um pouco mais. Luiz, muito obrigado por deixar a palavra sua. Obrigado pela presença de todos, no virtual e no presencial. Foi realmente, eu me diverti muito. Eu posso dizer que eu me diverti bastante nisso. Assim também como eu acho fácil fazer biópsia renal, Medina acha que é mais complicado. Eu acho que são essas as trocas de informações que a gente sempre tem. Eu volto a dizer, acho que a biópsia renal é prerrogativa do nefrologista. Tem que aprender direito. Isso é verdade, eu concordo plenamente. Tem que aprender direito, mas é prerrogativa do nefrologista. E hoje os métodos facilitam muito para que o aprendizado aconteça. Ouso dizer que até o ortopedista é capaz de fazer.